Entregou a ele a promessa, mas fez questão de fazer com ele uma aliança para desenvolver relacionamento antes do cumprimento da promessa. Quando você olha de Gênesis 12 até a metade da história, você vai ver Deus chamando Abraão de servo. Deus está chamando Abraão de servo. De Gênesis 21 para frente, Deus se refere a Abraão como amigo. Não. No início ele diz Abraão, meu servo. No final ele diz Abraão, meu. Aí você diz, irmã Camila, mas ser servo já não é bom? É bom, mas ser amigo? No ministério, na vida com Deus, a gente não trabalha, a gente não vive, a gente não ora, a gente não busca Deus e a presença de Deus só para ser servo. Servo é a condição de quem acabou de chegar. 3 anos e meio, Jesus investindo no ministério dos 12. Jesus se ira com eles em alguns momentos. Geração incrédula, vocês não aguentam nada. Leva eles para orar, daqui a pouco está dormindo, acorda eles 3 vezes. Os cabras estão devagar. Dentro do barco ele diz, até quando vocês me terão com vocês? Jesus está um pouco indignado, mas continua investindo, continua ministrando, continua abençoando e divide com eles o reino e diz, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tribulações. Como o Pai me deu um reino, eu estou entregando a vós. Tinha gente melhor do que o bipolar do João? Tinha gente melhor do que o sanguíneo do Pedro? Tinha. Mas as pessoas que estavam desenvolvendo relacionamento com Jesus, era o João que foi com ele até o Calvário, era o Pedro que negou, mas no dia que morreu pediu para virar a cruz de cabeça para baixo, porque não se achou digno de morrer a morte do seu Senhor. Mas Camila, o que você está dizendo? São pessoas imperfeitas, são pessoas falhas, mas que decidiram desenvolver com Deus relacionamento. Aí você vê no início, para tu ver que loucura, o reino puro, o reino santo, a manifestação do poder de Deus. Jesus acabou de celebrar a última ceia. O texto diz que quando a ceia acaba, o pau quebra. Rapaz, ceia é o culto mais solene da igreja, sim ou não? Em memória de mim. Quem é que tem uma roupa mais bonita para ir na ceia? Não tem, não? Nem parece a Assembleia de Deus, então. Eu sou de uma época, meu irmão, que você tinha aquela roupa direto. Mas quando era dia de ceia, você ia para a mesma igreja, para o mesmo culto. Mas alguém dizia, você está bonito, vai para onde? Vou para a igreja, mas por que está arrumado assim? Ora, é ceia. Era assim. Uma ceia, solene, memória de mim. Agora tu imagine, se uma ceia ministrada por homem já é extraordinária, imagine uma ceia onde o homenageado está presente. Imagine uma ceia onde ele é o pão, ele parte o pão e ele diz, quem come desse pão tem parte no meu corpo. Ele pega o vinho, ele celebra a nova aliança através do cálice. Aí ele, daqui a menos de meia hora, ele vai ser arrebentado para ser levado ao Calvário. Mas o texto diz que ao findar daquele momento, Jesus cantou um hino. Imagine um culto onde ele é o pastor, onde ele é o sumo sacerdote, onde ele é o ministro de louvor. Se por muito menos, quando Deus se manifesta na vida dos homens, tem gente que já cai arrebatada de um lado para o outro. Imagine um culto onde Jesus ceia, onde Jesus parte o pão. E talvez você diga, irmã Camila, o que tem ele partir o pão? Pergunta para os discípulos no caminho de Emaús, que diz que quando ele partiu o pão, percebeu, era ele, o nosso coração queimava enquanto ele falava. Aí termina a ceia, Jesus canta. Ai, Jesus, imagina um culto onde Jesus canta. Imagina a divulgação desse culto, irmã Tereza. E aí, aonde é o culto hoje? Lá na casa. E é o que? É ceia? É ceia. Quem vai pregar? Jesus. Beleza, e quem vai cantar? Rapaz, ele vai ministrar o louvor hoje também. Quem perde esse culto, gente? Aí você diz, tudo extraordinário. Mas os cabras eram tão ruins assim como a gente, que o texto diz que quando acaba a ceia, Jesus canta, forte discussão. Sabe o que é isso? Veia do pescoço levantou, cara ficou vermelha, teve grito, debate, bate-boca. Agora você vai ficar chocado com a discussão. Sabe qual era a discussão? Quem seria o maior no meio deles? Sabe por que a discussão? Porque Jesus usou a oportunidade de ceia para dizer que ia ser entregue. Então, de vez de chorar a entrega de Jesus, vamos discutir quem vai ocupar logo o seu lugar. Eu tenho medo de gente que pensa logo na substituição da cadeira sem antes chorar a cadeira vazia. Toda cadeira vazia merece ser chorada antes de ser reposta. É por isso que o pau canta. É por isso que tem culto que fica pior do que briga de camelô. Porque de vez de chorar a ausência de quem vai se ausentar, a gente quer logo recuperar para saber quem vai sentar. Aí Jesus acaba com a discussão e diz, vocês querem saber quem é o maior? Estando entre vós, quem foi o maior? Eu? Sim, o Senhor. E estando entre vós, eu sentei ou vos servi enquanto vocês estavam sentados? O Senhor serviu. Então maravilha, quer ser o maior? Levanta da cadeira e começa a servir ao menor.
Eu não sei se você está entendendo, mas Jesus está dizendo: você não consegue ser o maior sentando na cadeira. Você só consegue ser o maior quando a cadeira fica guardada, enquanto você serve, enquanto você trabalha, enquanto você constrói um currículo para ter motivo de sentar nela. Acabou com a discussão. Acabou com a discussão. Aí sabe o que eu vejo? Os caras conseguiram brigar depois da ceia. Jesus virar para Pedro e diz assim: Simão, Simão, Satanás. Mano, saiu da ceia, já está falando de Satanás. Para tu ver como é que a coisa era crítica. Satanás te pediu para se andar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti. Jesus está dizendo: Simão, tu não está pronto, como trigo você é novo, e todo trigo novo parece com joio. Mas eu roguei ao Pai por ti, porque novo você me dá trabalho, mas maduro vai me dar resultado. Então eu roguei ao Pai, porque se o Satanás te pega agora, trigo novo tem semente na casca. Se passa na peneira antes, para ferir a casca, fere a semente, perde a produção. É Jesus dizendo: Pai, não fere ele agora não, porque novo ele é igual joio, mas deixa amadurecer que o Senhor vai ver. Roguei por ti. Jesus está dizendo: Pedro, você não está pronto. O abençoado devia calar a boca. Ele diz assim: estou pronto para ir contigo até a morte e a prisão. Mas Camila, quando é que você tem certeza que alguém não está pronto? Quando essa pessoa afirma e faz o outro engolir dizendo que ela está pronta. Porque quem está pronto tem consciência da responsabilidade. Quem tem consciência da responsabilidade espera ser chamado. Aí olha isso, olha isso. Pedro, quando tu te converteres, o que é isso? Tu ceou, mas tu não é convertido. Que vergonha. Aí ele fica envergonhado. Olha para quem está do teu lado sem saber da condição dele ou dela e diga: está ceando assim? O nosso autoexame é falho. E como o exame é autopessoal, ele diz: quando tu te converteres. Mas tem uma esperança, tu não é convertido, mas vai ficar. E quando tu ficar, tu vai ficar tão bom que tu vai converter mais gente do que eu te converti. Jesus podia ter entregado esse ministério e esse reino para qualquer outro que fosse melhor. Acredito que tinha gente melhor do que eles, mas me parece que Jesus escolheu os piores, porque é próprio do reino de Deus escolher os que não são. Então, se você está aqui sentado se achando o melhor crente, você pode ter certeza que você só está aqui porque se não fosse Jesus você não estaria em lugar nenhum. Aí ele diz: meu pai me confiou um reino, mas eu o confio a vós. Pegou o reino puro santo, cheio de poder, e entregou para eles. São perfeitos? São falhos? Mas ele diz: são os que têm permanecido comigo. Sabe o que ele está dizendo? São vocês que andam comigo. Quem aqui tem pelo menos um amigo vacilão, levanta a mão e diga: eu. Tem amigo que a gente diz assim: ai gente, não gosto nem de falar, senão vou mencionar nomes. Mano, ó, tem gente que confunde agenda com aliança, aquela loucura toda. Aí tem dia que você vai atender lugares que você diz assim: nunca mais. Mas daqui a pouco vem o amigo, que é o intermediador da aliança. É tipo um Jesus Cristo. Aí a gente vê o sorriso, vê o jeito, vê que a pessoa é, a gente diz: não dá, cara, é fulano. A fulano é vacilão, mas é fulano. Ô, mas fulano, mano, é que esse garoto é retardado, mas é ele que fica comigo na hora da aflição. Pô, mas no dia da faxina, os catedráticos vão tudo embora, é ele que segura o pano de chão comigo. Mas ele é tudo isso, pô, mas é ele que fica comigo, cara, antes do culto acabar. Jesus está dizendo: vocês merecem o reino? Não merece. Mas vós sois os que têm permanecido comigo. O reino não está sendo confiado por qualificação, está sendo confiado por relacionamento. Agora escute isso, escute isso. O tempo passa e Jesus só os chama de servos. Completa para mim que eu já estou terminando. Jesus só os chama de... Mas antes de ser assunto aos céus, Atos dos Apóstolos capítulo 1 em diante, aí Jesus se refere a eles como amigos. O texto vai dizer nos evangelhos: agora. Por que ele diz agora? Porque antes eu não podia, só posso falar isso agora. Depois de 3 anos e meio de investimento no relacionamento, aí ele diz: agora. Por que agora? Porque não podia falar antes. Agora já não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor, vulgo pau mandado. Agora vos chamo de amigos. Por quê? Porque o amigo não precisa ser mandado, porque conhece a intenção pela qual o servo está enviando. Aí você diz:
O Senhor está mandando. Aí você diz, irmã Camila, e como isso é possível? Lembra lá em Gênesis capítulo 1? É princípio de Deus com o homem. Isso não aconteceu só em Abraão. Isto aconteceu desde o dia em que o Senhor nos criou em Adão. O texto diz que Deus forma o homem. Traz os animais a ele, olha isso, olha a pedagogia. Traz os animais a ele dentro do jardim. Por quê? O homem não é lançado no mundo, o homem é criado dentro de um jardim. Deus está respeitando a ação do tempo das sementes no mundo. Ainda não tem árvore, ainda não tem fruto, porque ainda o orvalho não regou a terra. Então Deus planta o homem num jardim, porque lá já tem fruto, lá já tem árvore. Deus está dizendo, eu sempre vou preparar um lugar de refrigério antes de você estar pronto para receber o que de fato te pertence. Planta ele no jardim. E o texto diz que todos os dias Deus vai trazendo animais. Deus traz um pouco. E trazia-os, diz o texto. E trazia-os. Todo o movimento de que Deus pegava de fora e trazia para dentro, dizia a Deus, você vai dar nome aos animais. Adão teve que catalogar a criação. Trazia os animais, trazia os animais, trazia os animais. Eu não sei quanto tempo isso durou, mas foi um bom tempo. Se tornou um hábito, se tornou uma disciplina, se tornou aprendizado. Um dia, Deus coloca ele num estado de sono profundo, tira um pedaço do osso da sua costela e faz a mulher. Ele não faz a mulher diante de Adão, porque o texto diz que ele vai fazer com a mulher o mesmo movimento que fez com tudo que colocava diante de Adão. O que? Trazia. Aí o texto diz assim, que Adão desperta do estado de sono profundo, da dormência que Deus o elevou, e diz assim, e trouxe a mulher, ou trouxe ela ao homem. Pelo que quando Adão viu ela sendo trazida e posta diante dele, deu a ela um nome que a gente usa hoje como título. E chama-se a mulher, porquanto do homem foi tomada. Agora veja, quando Deus instituiu o governo de Adão sobre a terra, disse para ele, você vai dar nome aos animais, você vai dar nome aos animais. Ela é bicho? Ela é animal? Eu fiquei indignado e eu disse, por que ele deu nome para ela se o Senhor não mandou? E o Senhor disse para mim, porque ele já estava sendo ensinado a dar nome àquilo que chegava diante dele. E esse era o exercício do seu governo, escute isso. Eu disse, Deus, ele não podia dar nome para ela. Deus disse, eu não precisei mandar ele dar nome para ela. Deus, o Senhor não mandou ele dar nome para ela. Pois é, mas eu desenvolvi relacionamento com ele, para que ele aprendesse a fazer o que eu queria, sem que eu tivesse que mandar. Por que demorou um tempo para ele dar nome a todos os animais? Mas quando chega a mulher, Deus não precisa dar nome, mandar ele dar nome para ela. É Deus dizendo, quando você faz muito tempo aquilo que eu mando, você começa a aprender o que eu quero, sem que eu tenha que te mandar fazer. É daí que você para de ser servo e passa a ser amigo. Então você só aprende a ser amigo de Deus depois de obedecê-lo incondicionalmente. Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, vocês serão meus amigos se fizerdes o que eu mando. Discípulo de amizade com Deus começa com obediência. Deus está dizendo, você tem que aprender que no início você é servo, mas eu quero construir uma relação para no final poder te chamar de amigo. Por quê? Porque quando você é servo, Deus vem na sua terra e diz, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Mas quando você é amigo, ele tem o céu inteiro, mas faz reunião no teu quintal. Foi o que ele fez quando falou sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Tem o céu inteiro para tratar, mas vai falar com seus anjos no quintal de Abraão. Por quê? Porque no fundo ele quer que Abraão interceda por Ló. O amigo tem acessos que o servo não tem. O amigo tem poderes que não é dado aos servos. Só que você só pode ser amigo depois que você conseguir ser. Deus deu a Abraão um vai. Vai é direção. Direção precisa estar sujeita à obediência. Deus está dizendo, me obedeça incondicionalmente. Quantas vezes Deus te toma aí na tua cadeira e diz assim, sai do teu lugar e abraça fulano. Só que você fica esperando o que Deus vai te dizer. Você fica, tá bom Deus, eu vou lá, abraço e falo o quê? Tá bom Deus, fala aí o que eu falo, porque o que o Senhor mandar falar, eu vou falar. Aí não sai do teu lugar. Daqui a pouco Deus levanta um outro e abraça a pessoa que Ele tinha mandado você abraçar.
Se você for profeta, você vai se sentir envergonhado. Se você for covarde, você vai se sentir aliviado. Se você for profeta, você vai se sentir envergonhado, porque você vai dizer: Deus me chamou e eu protelei a ordem. Se você for covarde, você vai dizer: que bom que Ele mandou outro em meu lugar. Quem aqui já teve a experiência de, depois de se sentir envergonhado, teve a oportunidade de participar de um outro ambiente espiritual, e Deus te tomou da tua cadeira, e Ele disse: vai lá e abraça fulano, e eu falo o quê? E ele não disse nada, e você obedeceu. Se não falou nada, só mandou abraçar, eu vou abraçar, mas no caminho, enquanto você sai e abraça, desce o rolo todo. Quem já teve essa experiência? Quem já teve essa experiência? Lembra quando Deus chamou Moisés? Quando eu chegar no povo e disser que o Senhor me mandou libertar, e eles perguntarem que Deus me enviou, o que é que eu respondo? Ele poderia ter dito: diga que eu sou Jirê, diga que eu sou Rafá, diga que eu sou Tsidequenu. Ele poderia dizer tudo que ele faz, mas ele traz de maneira sucinta a aliança que fez com Abraão. Ele diz assim: diga que o eu sou te enviou a eles. Por quê? Porque eu sou tanta coisa que não é 30 minutos de sarça que você vai me descobrir. Então faz o seguinte, diga que o eu sou. Lembra eles da aliança de Abraão. Lembra eles que Abraão foi peregrino em terra estranha. Lembra eles o quê? Lembra ele que eles não me conhecem numa conversa. Lembra eles que eles não me conhecem num culto. Lembra eles que eles me conhecem na caminhada. Eu sou o quê? Eu vou te mostrar o que eu sou. Eu sou roupa que não acaba. Eu sou sandália que não desgasta. Eu sou água que sai da rocha. Eu sou coluna de fogo durante a noite. Eu sou nuvem de glória ao redor do arraial durante o dia. Eu sou maná que desce do céu. Eu sou vento que sopra do oriente. Eu sou o cajado que abre no ocidente. Eu sou o mar aberto. Eu sou terra seca. Eu sou Canaã. Eu sou terra que mana leite e mel. Eu sou promessa. Eu sou cumprimento. Eu sou chave. Eu sou abertura. Eu sou o primeiro e o último. Mas Moisés, você só vai saber de tudo isso se você caminhar. Olha para quem está ao seu lado e diga: vai, caminha. Empurra ele com todo respeito e diga: vai logo, caminha. Você não vai conhecer Deus travado. Você não vai conhecer Deus dependente de conferência. Você não vai conhecer Deus dependente de pregador. Você não vai conhecer Deus dependente de cantor. Deus está dizendo: caminha comigo. Caminha comigo na escola. Caminha comigo no ônibus. Caminha comigo no trabalho. Caminha comigo na tua rua. E você vai ver quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou o que você precisar que eu seja na hora que você precisa que eu seja. Deus está dizendo: antes de Canaã você tem que aproveitar a viagem. Antes de Isaac, você precisa pegar o seu coração a mim. 25 anos mais tarde o texto diz: e o Senhor cumpriu tudo o que havia dito e fez. Quem fez? Quem fez? Vem, gente, quem fez? Deus não te chamou para ser profeta de Baal. Tem gente aqui se retalhando para fazer cumprir o que Deus falou. Deus está dizendo: não é você que faz, sou eu que faço. Numa boa, como diz o vulgo carioca, na moral, para de fazer voto que você não aguenta cumprir. Submonte é maravilhoso, mas não substitui a constância de um quarto de porta fechada. 25 anos mais tarde, a promessa se cumpre. E por que a promessa se cumpriu? Porque antes do cumprimento da promessa, Abraão desenvolveu com Deus e Deus desenvolveu com Abraão uma aliança. Diga comigo: aliança. Vai, eu também quero terminar. Diga: aliança. Uma aliança. Lembra de Eliseu quando entrou na casa da mulher que não tinha filho, sunamita? Quase 15 anos de convivência. Quantos anos? Aí ele promete um filho para ela. Aí ela tem um filho. Cumpriu a promessa ou não cumpriu? Eliseu disse: no tempo determinado tu darás à luz a um filho. E ela teve um filho, sim ou não? Com aproximadamente 12 anos de idade, o menino morreu. Que responsabilidade Eliseu tem sobre a morte do menino? Nenhuma. Eliseu disse que o menino ia nascer, nasceu. Disse que o menino ia viver, viveu. E para morrer basta estar. Então ele não tem responsabilidade nenhuma. Mas o que ela faz? Vai para o Monte Carmelo porque sabe onde ele está. Quem tem relacionamento sabe aonde alguém está. Vai lá. Te pediu algum filho? Não. Eliseu diz assim: leva meu bordão, fala para Geazi. Ela olha para Eliseu e diz assim: vive a tua alma, que eu tu desce comigo ou não desce você. Volta a Geazi com o bordão na mão. Não aconteceu nada. O céu ficou fechado naquele dia. A visão de Eliseu é aberta o tempo todo. Mas no dia da morte do filho da sunamita, o céu
Deus vai deixar você se desembaraçar com teus relacionamentos. Deus não se mete nos seus e não quer que ninguém se meta no seu com dele. O céu fechou, ele vai para a casa dela e ressuscita um menino. Agora eu te pergunto, ele tinha obrigação? Mas por que ressuscitou um menino? Porque já era mais de 15 anos de aliança, mais de 15 anos de amizade. Comeu tempo demais naquela casa, teve um quarto personalizado para ele. Deus está dizendo, eu não sou um amante que vou te fazer um filho e vou embora. Você desculpa falar rasgado, mas a gente precisa ouvir do jeito que as coisas estão acontecendo. Deus está restaurando hoje a paternidade dele sobre a vida de alguém e está dizendo, eu não sou como o pai que tua mãe disse que teve sobre você, que foi embora, que te vê uma vez por ano, que te trata como parente distante. Deus está dizendo, eu sou pai dos órfãos, juiz das viúvas, eu tenho responsabilidade sobre a vida de quem eu cativo. Quem vai fazer isso aqui é Deus, não precisa de H, não precisa de ninguém. Quem vai fazer isso é Deus. Quem vai fazer isso é Deus que vai se encarregar de abrir as portas que te prometeu. É Deus que vai se encarregar de fazer aquilo que só Ele pode fazer na sua vida. Agora, até que isso aconteça, não se preocupe tanto com o cumprimento, se preocupe com o desenvolvimento da porque quando se cumprir, você vai precisar da manutenção àquilo que Deus fez. Sara anda pela casa de um lado para o outro em Gênesis 21, e ela diz assim, quem diria a Abraão que Deus daria um filho? Aí o texto diz assim, e disse mais, quem diria a Abraão que Sara daria leite? Sabe o que ele está dizendo? Eu esperava o filho, mas não esperava a maternidade. Perdão, a amamentação. Deus está dizendo, quando eu te fizer uma promessa, eu vou trazer estabilidade na promessa. Quando eu te fizer uma promessa, eu vou te trazer manutenção. Falando num exemplo bem pequeno, Deus não vai te dar uma casa com piscina sem te dar o piscineiro. Deus não vai te dar um carro sem te dar o dinheiro para botar combustível. Deus não vai te dar uma casa sem te dar condições de pintar ela todo ano. Deus não vai te dar uma estrutura pela qual você não possa suportar. Deus está dizendo, não preocupe-se com o que eu prometi. Não se preocupe-se com o cumprimento do que eu vou fazer. Você não vai sucumbir debaixo da própria unção. Você não vai sucumbir debaixo do próprio ministério. Você não vai sucumbir debaixo da expectativa que as pessoas colocam para você. Deus está dizendo, eu sou o Senhor que te dei o Isaac e vou te dar o leite. Eu vou trazer manutenção. Aquilo que eu te confiei. Durante esse tempo Abraão peregrina. Antes desse dia Abraão peregrina. Por que peregrina? Para desenvolver relacionamento. Por que essa porta ainda não foi aberta? Para desenvolver relacionamento. Por que Deus ainda não cumpriu tudo? Porque antes da promessa você precisa desenvolver com Deus relacionamento. Por que o povo peregrinou até entrar em Canaã, terra que Deus prometeu a Abraão? Porque Deus queria que antes de entrassem na terra, eles estivessem com Deus relacionamento. Só conseguiu fazer isso a geração de Josué e de Caleb. Agora responda para mim, gente. Canaã é muito bom, sim ou não? Mana, leite e mel, sim ou não? Mas Canaã tem mar aberto? Em Canaã a gente vê maná cair do céu? Em Canaã a gente vê água brotar da rocha? Em Canaã tem nuvem de glória? Em Canaã tem trovão no Sinai? Em Canaã tem coluna de fogo? Em Canaã tem nuvem no meio? Canaã é muito bom. Mas a experiência de quem vai entrar em Canaã não acontece em Canaã, acontece antes de Canaã. Eu imagino Caleb entrando e dizendo, Josué, me dá minha terra. Sentando em cima de uma cadeira de balanço, olhando para os seus netos e dizendo, senta aí que eu vou dizer como é que Deus abre mar. Sabe por quê, irmão? Entrar na terra da promessa é bom. Mas sabe o que é melhor? Ter um testemunho para contar como é que eu cheguei lá. Entrar na terra da promessa é bom, mas sabe o que é melhor? Ter uma história para contar de por que eu estou ali. Deus está dizendo, eu não quero te dar coisas, eu quero te dar uma história. Eu não quero te dar objetos, eu quero te dar uma história. Quando Sara diz assim, o nome do meu filho se chama Isaac, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo, ela está dizendo, Deus me deu mais do que um filho, Deus me deu um testemunho, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Levanta a mão direita para o céu e diga comigo, Deus. Diga, Deus, eu não quero só uma terra. Diga, Deus, eu quero uma história. Diga, Deus, eu não quero só um filho.